Amados irmãos, vamos lá para a segunda parte desta lição. Nós estamos estudando as lições da revista da editora Betel, Os Discípulos de Jesus Cristo, que tem como seu comentarista pastor Eliel Araújo. Nessa segunda parte nós vamos falar sobre a importância do jejum. Então nós vamos introduzir falando da importância do jejum e vamos falar no tópico 2.1, jejum e arrependimento, tópico 2.2, jejum e oração, e o tópico 2.3, jejum e o domínio próprio. Porém, antes de nós iniciarmos aqui, eu quero convidar você que está se achegando a se inscrever em nosso canal, deixe o seu like, compartilhe, isto é de suma importância para nós, pois o YouTube entende que o nosso trabalho tem relevância e com isso alcançaremos mais pessoas através da propagação do Evangelho. Então vamos ler aqui o comentário do pastor Eliel Araújo, a importância do jejum. No jejum fortalecemos o espírito para que ele prevaleça sobre as coisas da carne. Essa prática nos ajuda a dizer não para os desejos e anseios humanos e nos ajuda a priorizar os valores eternos. Então, irmãos, a primeira coisa que é de suma importância que nós entendermos é que o jejum, ele é um divisor de águas na vida espiritual. Ele não muda Deus, ele muda o discípulo. Ele não força respostas, ele prepara o coração para que possamos receber tais respostas. Jejum é intensidade espiritual, é declarar que Deus é prioridade absoluta, é sair da superficialidade, é mergulhar na profundidade. Na Bíblia, momentos decisivos sempre foram precedidos pelo jejum. Quando o povo precisava de direção, de livramento ou de restauração, o jejum ele era convocado. Era algo automático na vida dos hebreus. O discípulo que jejua, ele entende que existem batalhas que não se vencem apenas com palavras, mas com consagração. O jejum nos posiciona corretamente diante de Deus, pequenos, dependentes e famintos por sua presença. Então vamos lá. Jejum e arrependimento. Não podemos achar que o jejum é sinônimo de arrependimento ou contrição. Lembremos que Jezabel convocou um jejum. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, 9. E em Isaías 58, do versículo 1 ao 14, o profeta denunciou a conduta do povo, pois a essência do jejum, que agrada a Deus, não se resume em abster-se de alimentos ou subjugar o corpo. Eu vou ler inteiro esse aqui porque é muito interessante. A mensagem de Isaías confirma que o salmista declara, ou seja, o jejum não deve ser uma prática isolada ou de outras atitudes. Salmo 66, 18. O jejum ele precisa ser acompanhado de humildade, contrição e oração, além de expressar disposição de mudança, de conserto e de negar-se a si próprio. Como é interessante isso. Então, nós entendemos sobre o jejum aqui e o arrependimento, que o verdadeiro arrependimento não é apenas emoção, mas é transformação. Em Joel capítulo 2, versículo 12, Deus ele declara: convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e ele diz, e isso com jejuns. Então o jejum ele intensifica o arrependimento, porque ele envolve o corpo na decisão do espírito. Não é apenas sentir culpa, é se humilhar. Lá no livro do profeta Jonas, capítulo 3, quando Nínive ouviu a palavra,
foi proclamado o jejum. O arrependimento foi coletivo, profundo, prático, e Deus mudou, por causa disso, o decreto de juízo. Olha que coisa interessante. Então, o jejum verdadeiro, ele produz quebrantamento, confissão sincera e uma mudança de atitude, que, à medida que Deus iria impor o juízo, Deus, ele manifestou, por causa do jejum, a misericórdia. Então, o discípulo que jejua, ele confronta o próprio pecado e decide viver uma vida em santidade, a tal ponto que os céus se abrem para esse e a bênção de Deus se manifesta em sua vida. Vamos lá, tópico 2.2. O jejum e a oração. A Bíblia traz muitas passagens em que o jejum está associado à oração. De acordo com as palavras de Jesus, há ocasiões nas quais a oração deve ser acompanhada de jejum, uma vez que há castas de demônios que só se podem ser expulsas com oração e jejum. Mateus, capítulo de número 17 e o versículo de número 21. Então, jejum e oração, entendemos aqui pelos comentários do pastor Eliel Araújo, é que são inseparáveis. Em Daniel, capítulo 9, o versículo de número 3, a Bíblia vai nos fazer entender que Daniel, ele buscou a Deus com oração e jejum. E o resultado foi revelação e resposta celestial. Nós entendemos que jejum sem oração é apenas abstinência. Oração sem intensidade pode se tornar uma rotina na vida do cristão. Mas quando o jejum e a oração se unem é claro, a um alinhamento espiritual, o próprio Jesus Cristo ensinou que certas castas espirituais só vão sair através deste ato, com oração e com jejum. Mateus, capítulo de número 17, o versículo de número 21. Isso revela que há níveis de batalhas espirituais que exigem níveis mais profundos de entrega. Jejum potencializa a oração. Ele aumenta a sensibilidade espiritual. E como eu já disse, ele silencia a carne para que o espírito ele fale mais alto. E aí ele fecha, o pastor Eliel Araújo fecha o tópico 2, no item 3, dizendo sobre o jejum e domínio próprio. Isso é algo de suma importância. Em um tempo com tantas distrações e ativismo, a prática do jejum e da oração pode contribuir muito para exercitarmos a autodisciplina. Paulo menciona as competições atléticas para enfatizar a importância do domínio próprio. Ele se esforçava para não ser dominado pelos desejos carnais. E assim, a prática do jejum bíblico está entre as disciplinas espirituais que o discípulo de Cristo pode praticar para aumentar o autocontrole diante das tentações e das adversidades da vida. Então, jejum é um treinamento espiritual. Quem domina o próprio apetite dificilmente dominará outras áreas da vida. Isso aqui é uma verdade. Se a pessoa não dominar o próprio apetite, dificilmente ela irá dominar as outras áreas da vida. Lá na primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo 9, versículo 27, o apóstolo Paulo, em sua teologia, ele declara que esmurrava o próprio corpo e ele reduzia o corpo à servidão. E isso é uma linguagem de disciplina. Isso faz entender que o jejum, ele fortalece o autocontrole
a resistência à tentação, a sensibilidade espiritual e a prioridade correta. Ele ensina aqui que nem todo desejo precisava ou precisa ser atendido. Discípulos maduros não vivem governados por impulsos, mas pela direção do Espírito Santo. O jejum, ele enfraquece a carne e ele fortalece o caráter do homem. Sendo assim, eu concluo esta segunda parte, ou segundo tópico, se você preferir, desta lição, dizendo que o jejum ele é importante porque ele produz o arrependimento genuíno, ele intensifica a oração e ele desenvolve o domínio próprio. Ele nos tira da zona de conforto e ele nos leva ao lugar da transformação. O discípulo que jejua, ele não busca aparência espiritual. Ele busca uma profundidade real. E entendemos que quem busca uma profundidade em Deus, ele nunca permanecerá superficial. E assim, nós encerramos aqui esta segunda parte, ou se preferir, o segundo tópico desta lição. Deus abençoe.